Por que a família real veio para o Brasil? Porque Portugal estava sendo ameaçada de ser invadida pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. Já que eles não tinham condição de enfrentá-las, eles vieram para sua maior e melhor metrópole, a América Portuguesa, vulgo Brasil. Mas eles vieram sozinhos? Não. Junto com a família real vieram também 14 navios, toda a corte e com ela mais ou menos 15 mil pessoas, e eles trouxeram todos os seus bens. Mas como foi a viagem? Então, após uma forte tempestade, alguns navios foram parar no Rio de Janeiro e outros em Salvador. Quando foi que a corte se instalou na América Portuguesa? Ótima pergunta. Foi em 1808, em março de 1808, no Rio de Janeiro, sob ordem de Dom João. E sobre o decreto do mesmo, muitos moradores teve que sair de suas residências para que as mesmas fossem usadas pelos funcionários do governo. Oi, vale a pena ressaltar que em 1818, a mãe de Dom João, Dona Maria I, ela faleceu. E ele assumiu o trono e foi nomeado Dom João VI, rei do Reino Unido, de Portugal e Algarves. E quais foram as medidas tomadas por Dom João VI? A abertura do comércio brasileiro aos países amigos de Portugal, sendo o principal beneficiado a Inglaterra, que dominou o comércio no Brasil. Quais foram as outras medidas tomadas por Dom João VI? Dom João adotou o estímulo ao estabelecimento de indústria, construiu estradas, reforma de portos e a criação do Banco do Brasil. Trouxe a versão francesa, criou a Biblioteca Real, Museu Nacional, a Escola de Arte e o Observatório Astronômico e diversos cursos profissionalizantes. Nós já sabemos que Portugal estava sendo invadido pelas tropas francesas. O que aconteceu? Bom, o exército francês ficou em Portugal durante poucos meses, pois os ingleses conseguiram vencer as tropas de Napoleão. Assim, o povo passou a exigir a volta do rei para Portugal. Exigiram também a aprovação de uma Constituição. Em 1821, Dom João VI resolveu voltar para Portugal e deixou em seu lugar seu filho, Pedro de Alcântara, como príncipe regente do Brasil. Aqui 4, 1, 2, 3. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Você sabe quem é essa pessoa? Nós vamos falar sobre ele hoje, Dom Pedro I. Entre os anos de 1821 e 1822, Dom Pedro I ocupou o cargo de príncipe regente no Brasil. Mesmo sendo um governo breve, foi marcado pelo conjunto de transformações intensas. O governo de Dom Pedro I enfrentou dificuldades para consolidar sua independência, pois no seu primeiro reinado ocorreu muitas revoltas regionais e oposições políticas e internas. Algumas províncias do norte e nordeste do Brasil, ligadas a Portugal, não queriam reconhecer o governo de Dom Pedro. Nessas regiões ocorreram muitos protestos e reações políticas. Em 1823, durante a elaboração da primeira Constituição brasileira, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Neste mesmo ano, o imperador, insatisfeito com a Constituinte, ordenou que as Forças Armadas fechassem a Assembleia, e alguns deputados foram presos. Dom Pedro I escolheu 10 pessoas de sua confiança para elaborar a nova Constituição, que foi outorgada em 25 de março de 1824. Além de definir os 3 poderes, criou o poder moderador, exclusivo do imperador, que lhe concedia diversos poderes políticos e também, de acordo com ela, só poderiam votar os grandes proprietários de terra, do sexo masculino e com mais de 25 anos de idade. E para ser candidato, também era necessário comprovar alta renda. 9 anos após a independência, o governo de Dom Pedro estava extremamente desgastado. A derrota na Guerra da Cisplatina só gerou prejuízos financeiros e sofrimento para as famílias dos soldados mortos. As revoltas e os movimentos de oposição foram desgastando o governo imperial. Em março de 1831, após retornar de Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido no Rio de Janeiro com protestos. Alguns mais exaltados chegaram a jogar garrafas no imperador, conflito que ficou conhecido como a Noite das Garrafas. Sentindo a forte oposição, em 7 de abril de 1881, Dom Pedro abdicou em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, então com apenas 5 anos de idade. Grava de novo. Vai gravar de novo.
Tu vai te dar um tiro. O filho Pedro de Alcântara como príncipe regente no Brasil. Enrocha aqui. Enrocha aqui que eu tô fazendo. Não fazer sombra. Morro assado. Eu não vi uma estátua aí com mais tripé. Muito bom, velho. Vamos vender esse Jonathan e comprar o tripé. Não, acho que a gente ficar com ele, a gente vai ficar no luto, hein? Pior, ele dá pra tudo quando é lugar, né? O Jonathan sai voando por aí. Vamos brilhar um pouco. Cara, esses quintas, velho. Vamos. Não. 1, 2, 3. Vai, dá pra retomar. Físicas e internas.